Boa tarde, amados irmãos, graça e paz, amém? Meu nome é Nilson, sou pastor da Igreja Bereana e estou aqui esta tarde, hoje é dia 8 de abril de 2020 e quero trazer uma meditação na palavra do Senhor concernente à Páscoa. Então já estamos no período da Páscoa, hoje é a semana da Páscoa e eu quero trazer uma meditação um pouco diferente com relação a essa situação. Geralmente nós entendemos que a Páscoa ela é comemorada ali pelos judeus por conta do livramento que o Senhor os deu no Êxodo, ali na saída do povo judeu, do domínio, da opressão de Faraó, e o Senhor os livrou por mão poderosa ali com o sacrifício dos cordeiros e os sangues que foram passados, aspergidos nos umbrais das portas das casas dos israelitas. E aqueles que não tiveram sangue aspergido nos umbrais foram o povo egípcio e perderam ali o seu primogênito. A Bíblia vem nos falar mais à frente, por meio do apóstolo Paulo, que Jesus é a nossa Páscoa, é a nossa libertação. Então, não quero meditar exclusivamente acerca dos textos da narrativa da crucificação de Cristo, os meios pelo qual ele foi crucificado, mas quero trazer para vocês a narrativa do apóstolo Paulo, que se encontra lá em Filipenses capítulo 2, verso de 5 a 11. Então ele vem tratar ali exclusivamente de um problema gerado dentro da igreja, e ele quer sanar, dirimir aquele problema entre Evódia e Sintique. E ele vem tratando esse problema de uma forma muito interessante. Primeiramente eu quero ler com vocês Filipenses capítulo 2, versículo de 5 a 11. Ele diz o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então Paulo ele vem falar de uma forma muito interessante essa situação, e temos que saber o porquê de tudo isso. Quando ele vem falar da carta aos Filipenses, ele vem escrever aos Filipenses, ele escreve com propósito, e esse propósito ele desenvolve um conteúdo baseado na humildade. Primeiramente, ele fala que ele vem dar a sua saudação aos Filipenses, falando que eles sempre têm cooperado com a obra do Senhor, eles têm cooperado com Cristo, e ele mostra aos Filipenses que claramente ele entende que Deus, aquele que começou a boa obra em vós, ele sabe que Deus é quem começou a obra no coração dos Filipenses, dos Filipos, dos irmãos de Filipos, é que vai completá-la, E a percepção que ele tem lá no versículo 9 do capítulo 1 é que o povo tem uma relação íntima com o apóstolo, eles sempre conviveram harmonicamente. O apóstolo ele coopera com os irmãos em Filipos e a igreja também coopera com ele. Então ele vem falar acerca do que aconteceu com ele, ali quando ele foi preso ali na cidade. Atos capítulo 16, se eu não me engano, vem falar por os meios pelos quais Paulo foi preso, e ele vem desenvolver ali essa situação quando ele diz que o progresso do evangelho foi contribuído por conta da prisão dele pela guarda pretoriana. Essa prisão contribuiu para o crescimento do evangelho. Imagine, olha o exemplo de humildade que Paulo está dando aqui para os filipenses.
né? Ele disse que aquela situação toda que envolveu ele contribuiu, né? Imagine a guarda pretoriana que estava ali, eles certamente por meio de Paulo ouviu falar do evangelho, né? E aquela situação então com o carcereiro ainda ampliou mais essa situação, porque certamente alguém de dentro do sistema se converteu ao Senhor e pôde falar ou pregar o evangelho com um pouco mais de avidez e certificar os seus compatriotas que aquilo que Paulo estava pregando era verdade, e quanto mais com o testemunho do que de fato aconteceu. Então Paulo ele vem dar essa informação aos filipenses, e Paulo ele também não só dá essa informação aos filipenses sobre a vida dele, mas ele também vem falar acerca da humildade de Timóteo e Epafrodito, uma pessoa de inteira confiança, na qual entregava seu coração, se dispõe ao serviço do Senhor, não por seu lucro próprio, para tirar vantagem para si, mas para abençoar aqueles que são da fé, são do caminho, são que hoje nós chamamos de cristão. E não somente ele, Epafrodito também, ele vem citar aqui, lá no versículo 25, Epafrodito, ele diz aqui, por um lado, irmão meu na fé, e por outro lado, na parte de vocês, companheiro de luta, e vosso mensageiro e auxiliar nas lutas, ou seja, nas minhas necessidades, visto que ele também tinha saudade de vós e estava angustiado, porque vocês ouviram que ele adoeceu. Epafrodito, ele estava com o coração angustiado, porque os irmãos lá em Filipos tinham ouvido que ele adoeceu e estavam entristecidos por conta dessa situação. E aí, o que aconteceu? Trouxe ao coração também do servo, do cooperador de Lucas, do apóstolo Paulo, essa angústia. E ele queria ir muito ver, dar uma satisfação, ter comunhão novamente com os irmãos, e ele estava nessa situação angustiante. Mas Paulo vai dizer aqui que por amor à obra, Epafrodito desceu chegou às portas da morte, versículo 30, e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Epafrodito era alguém que tinha se entregado de tal forma ao ministério que ele não dava valor à sua própria vida, mas ele entregou totalmente a sua vida para o serviço do ministério, em especial aqui o ministério de Paulo, e auxiliando a igreja de Filipos, os irmãos de Filipos, para cooperar no ministério do apóstolo Paulo. Então ele diz assim no versículo 1 do capítulo 2: se há, pois, alguma exortação em Cristo, e alguma consolação de amor, alguma comunhão no Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, e tenhais o mesmo amor, sejam unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é dos outros. Então Paulo ele já começa a relacionar aqui que nós não devemos ser partidários a nós mesmos. O nosso partido deve ser em prol de ganhar o outro, o próximo. Nós vivemos numa comunidade, posso chamar assim uma comunidade que pós-constantiniana, isso que nós falamos da igreja constantiniana, que ela está mudando a vertente do evangelho. Quando você vê o evangelho de Cristo, ele se doava plenamente pela igreja, pelos irmãos e para os irmãos, ou para as pessoas especificamente. Ele ia para as ruas buscar as pessoas, curava as pessoas da comunidade, ele supria as suas necessidades. E hoje a igreja está bem distante disso. A igreja ela está se trancando dentro de quatro paredes, dentro de seus templos, dentro de seus salões,
né, dentro de suas catedrais, e esquecendo as pessoas ao seu redor, na sua própria comunidade até. Não está fazendo a obra de evangelização que é vinculada, a obra de evangelização é vinculada à obra de assistência de amparo social. Ou seja, Jesus ele não apenas levava a palavra salvadora, transformadora, milagrosa, mas ele também levava um amparo social. Vocês podem ver nas diversas narrativas da Bíblia que isso acontecia. E o que a igreja faz? A igreja, em vez de ir, ela está se embutindo nas quatro paredes e não está alcançando as pessoas lá fora. Não estou aqui apoiando os desigrejados, por favor, não entenda isso, não é isso que eu estou dizendo, mas devemos sim nos reunir para estudar a palavra, para pregar a palavra, sim. Porém, não devemos esquecer, tirar o foco da necessidade também de estar lá fora alcançando pessoas. Tá certo? Não devemos fazer que nem os fariseus, que dão o dízimo do cominho e do endro, mas esquecem as outras coisas. Nós não podemos esquecer as outras coisas. As outras coisas são essenciais para o crescimento, para a contribuição do crescimento do Evangelho. Né? Então, quando Paulo vem falar aqui acerca desse problema lá na comunidade de Filipos, ele vem tratar a questão da humildade, né? Então, o que é a humildade? É uma virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações, ou seja, a modéstia, a simplicidade. É isso que que Paulo, aliás, vem tratar aqui, né? É a virtude de uma pessoa que é caracterizada pela consciência das suas próprias limitações. Temos que ter essa consciência. Nós somos limitados, nós não sabemos tudo. Eu sou modesto, eu não posso fazer todas as coisas. E por esse mesmo lado, eu também posso me doar completamente, porque eu sei que eu também não sou nada e preciso plenamente me doar para que Cristo me encha. Ou seja, por um lado, eu sou um terreno para ser cultivado. Nós vamos ver mais à frente que a humildade ela vem derivar dessa questão, tem uma raiz léxica, etimológica, aliás, do humus, ser alguém que já está preparado, um terreno preparado para parir, para gerar, para ser emprenhado, para ser emprenhado, ou seja, para você dar frutos, frutificar, multiplicar, para você gerar. Então, humildade é uma pessoa assim. Não que significa que você anda com roupa que não é de marca, que você não pode comprar essas coisas. Não significa isso. É alguém que está disposto a se doar, voltar à sua essência, entende? É exatamente isso. Então, Jesus, quando faz ali o convite aos seus discípulos, basicamente ele diz: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. É exatamente isso que Jesus vem falar aos discípulos, é a necessidade dele se humilhar, chegar à sua essência, o humus, não é? Então, o que é o humus? O humus é a matéria orgânica depositada no solo, resultante da decomposição de animais e plantas mortas, folhas e seus subprodutos, ou até mesmo produzida por minhocas. Então ele vai chegar a essa essência. Então o discípulo ele tem que se humilhar, a voltar-se à sua essência. Ele vai ser agora um terreno viçoso, fértil para reproduzir, né? Então é essa a visão aqui, né? Da mesma forma que o sal lá na parábola, ele deverá, entre aspas, desaparecer, né? Que nós não vamos vê-lo visualmente, né? Mas o que ele vai fazer? Ele vai se diluir, vai voltar a ser água para dar sabor, ele vai se misturar no ambiente e vai, de certa forma, de uma forma positiva, contaminar. Você vai identificar muito bem que aquela comida está
salgada, temperada com sal, ele vai se diluir, né? É essa a ideia. Ele vai voltar a ser o humus, tá ok? Então, o servo, o cristão, o discípulo de Cristo, ele deve ser, nesse sentido, humilde a este ponto. Não buscar propriamente o que é seu, mas o do outro. Esses dias nós temos visto e temos sentido dias difíceis. O que é que nós da igreja estamos fazendo pela nossa comunidade local em especial? Cada igreja na sua comunidade local, né? Temos que alcançar as pessoas que estão mais próximas de nós. Essa é a realidade. As pessoas da comunidade, temos que testemunhar de Cristo para essas pessoas. E você deve ser o portador dessa palavra. Não só dessa palavra, mas você tem que ser a própria sementeira e também o humus, o sal, né, para que essas pessoas possam vir ao Evangelho, né, dar glória a Deus por sua vida. Então, você é um terreno fértil para ser emprenhado, ou seja, para você germinar, dar frutos, para você multiplicar. Então, você tem que ter essa visão na vida, né, de humildade, chegar a esse ponto, né? E o que é basicamente aqui a humildade, né? A humildade, né, quando você vai estudar, ela tem uma raiz etimológica de humiles, né? Ou humilitas, ou seja, significa pouca elevação, pouca estatura, condição baixa, obscuridade, de pobreza, abatimento, baixa ou pouca importância, né? O servo do Senhor não é aquele que se arvora, que se exalta, não é aquela pessoa que é arrogante, não. É exatamente o contrário, o oposto, aquela pessoa que se doa. Por isso que o salmista, ele vem dizer que o zelo do Senhor me consumirá. E quando Jesus entrou no templo, expulsando os cambistas, os discípulos identificaram claramente a posição de Jesus ali e lembraram desse salmo. Lembraram que o zelo do Senhor consumirá. Então, pelo zelo do serviço do Senhor, do ministério do Senhor, esse serviço lhe consome, você volta ao humus, você se rebaixa, se entrega totalmente, não é que não dá valor no sentido moral, mas não dá valor, não tem mais importância a sua vida. O que importa é servir ao Mestre, a Deus Todo-Poderoso. Então Paulo ele coloca os irmãos exatamente, traz aos irmãos essa meditação de que a humildade faz com que a igreja cresça. Então, irmãos, para finalizar, quero que os irmãos entendam que igreja, ela não é um templo. A igreja somos nós. O templo é o lugar onde nós nos reunimos e dali nós orquestramos, nós arquitetamos, nos reunimos para deliberar decisões para alcançar as pessoas que estão no mundo. Nós não estamos na igreja para fazer da igreja um grêmio, uma associação estudantil, um clube. Nós não estamos na igreja para tirar proveito próprio, para saciar nossa própria subsistência. Não, nós não estamos no templo para isso. Reunimos-nos no templo para alcançar as pessoas que estão lá fora. Então, que Deus te abençoe para que você, neste ano ainda, mesmo que com todas essas limitações, com todas essas dificuldades, você possa entender que Deus colocou todas essas limitações na sua vida, colocou também nas pessoas lá do passado, nos profetas, nos heróis da fé em especial, para que cada um em sua geração tivesse essas provações. E nós hoje temos essa provação. Então que em 2020 você entenda que é necessário que você volte ao humus, você se rebaixe, você busque se humilhar diante do Senhor. Tiago, ele diz claramente, né, que nós devemos nos humilhar diante da poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno Ele nos exalte.
humilhai-vos perante a mão de Deus, né? É isso que Tiago vem nos dizer. Então, que Deus te abençoe e te faça ser cada vez mais consciente da vocação em Cristo Jesus. Amém? Que Deus